Ação no Flamengo, Pedro está na mira do Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Flamengo tem em mãos uma proposta de 330 milhões de reais que vai deixar muito corintiano bravo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vídeo de hoje, pessoal, muita informação, vai deixar os corintianos preocupados, né? Vai deixar alguns flamenguistas também preocupados, né? Tem muita informação. Flamengo com um contrato aí, pessoal, de publicidade de 330 milhões, pessoal. O maior contrato já visto no futebol sul-americano, né? Assiste o vídeo até o final que vocês vão entender. Também tem situação de Pedro, né? Pedro recebendo proposta do Chelsea, pessoal. Pode deixar o Flamengo, mas muita grana no Flamengo, né? Por outra parte, segundo as informações, Gabigol não quer renovar mais com o Flamengo. Pois é, pessoal. As informações são quentinhas, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Já quero deixar créditos ao vídeo, ao canal do Nicola. Link na descrição, vale a pena vocês lá e acompanhar sempre as principais notícias do futebol brasileiro, pessoal. Créditos também, pessoal, créditos também ao canal do Vene Casagrande, link na descrição. Outro canalzinho top, vale a pena vocês lá acompanhar. Então é essa, as notícias chegaram no final da tarde, já tá abalando, né, a torcida, tanto do Flamengo como do Corinthians, porque o Flamengo tá fechando uma parceria de 330 milhões, pessoal. Isso mesmo, né? A maior parceria já vista no futebol sul-americano. Tem a situação de Pedro, né? Eu acho que Pedro começou bem a temporada, né? Com isso os europeus já abriram o olho, né? E a situação de Gabigol, né? Segundo as informações do seu staff, Gabigol não quer renovar o contrato do Flamengo. Será, pessoal? Será que Gabigol vai até o final sem renovar o contrato, né? Deixa aí sua opinião, né? Vale destacar, Gabigol já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, né? Seu contrato vai até dezembro. Eu não acredito nisso, pessoal. Mas vamos acompanhar as informações. Vamos deixando você, torcedor flamenguista, sempre bem informado, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem muita informação. Fica até o final, pessoal. Agora sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Combinado. Quero falar agora sobre Pedro, atacante do Flamengo, que entrou na mira do Chelsea. Pelo menos é o que garante o jornal Dia. A apuração é de que o Chelsea já se prepara para contratar jogadores na metade do ano e um dos alvos para essa janela de julho é o atacante Pedro do Flamengo, autor outro dia de 3 gols na vitória contra o Bangu por 3-0. Pedro que nessa temporada tem 5 jogos e 5 gols marcados. Só queria contextualizar um pouquinho da situação do Pedro. Contrato até dezembro de 2027, multa de 100 milhões de euros. É óbvio que o Flamengo não vai vendê-lo apenas por essa quantia, mas para que um negócio saia, vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 25 milhões de euros. O Palmeiras chegou a oferecer, tempos atrás, 20 milhões de euros e o Flamengo não quis negociar o atacante, que então era reserva, com um dos seus concorrentes, por entender que certamente a saída do Pedro ao Palmeiras reforçaria o grande concorrente rubro-negro. O grande ponto do Pedro hoje é, se negociá-lo, o Flamengo vai passar a ter um enorme problema, porque perde o seu centroavante titular e tem de resgatar o Gabigol, cujo contrato se encerra em dezembro, e o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, já deixou bem claro que uma renovação de contrato hoje é muito difícil, para não dizer impossível, depois do que o Flamengo fez. O Flávio havia concordado em estender o contrato do Gabigol, diante da repercussão negativa dentro do clube. Por conta das cifras, o Flamengo recuou, desistiu desse acordo. Agora é o Gabigol quem não quer renovar o seu contrato. E se vender o Pedro, o Flamengo pode ficar sem o Pedro na metade do ano e sem o Gabigol a partir de dezembro. Seria um enorme prejuízo para o rubro-negro. Só para completar sobre o Flamengo, depois do empate em 2-2 do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz, que é velho sonho do Fla, respondeu da seguinte maneira sobre o seu futuro, abre aspas: tenho respeito pelo clube que estou. Deu oportunidade quando ninguém deu, mas as pessoas que cuidam da minha carreira sabem da minha vontade, assim como o Red Bull Bragantino. Espero que as coisas possam acontecer, só saio se for bom para todos os lados. Fecha aspas. Bora falar agora sobre o Flamengo e uma proposta de 330 milhões de reais na mão do clube. Essa oferta foi feita pela Brax, que é responsável pela comercialização de direitos de transmissão de TV e também de placas de publicidade. E os 330 milhões são para que o Flamengo ceda
todas as placas de publicidade dos seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro nos períodos de 2025 a 2029. Então, toda vez que jogar em casa no Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029, o Flamengo cederá o espaço das placas para a Brax. Em troca, o rubro-negro terá direito a 330 milhões de reais. É de longe o maior contrato da modalidade já oferecido a um clube brasileiro. Só a título de comparação, recentemente o Corinthians se vangloriou, enalteceu o fato de ter fechado com a Brax por 240 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 90 milhões de reais a mais para o Flamengo. E aí, só para trazer por temporada, o Flamengo teria direito, se aceitar essa oferta, a 66 milhões de reais por ano, contra 48 milhões de reais do Corinthians. Posso pôr outro clube na parada. O São Paulo fechou com a Brax recentemente para ganhar 18 milhões de reais. Ou seja, a proposta que o Flamengo tem em mãos é espetacular, pelo menos na comparação com outros rivais. O Flá ficou de dar essa resposta nos próximos dias e se mostra mais uma vez uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Só para arrematar, uma notícia super importante. Nesse domingo contei para vocês que o Jornal Dia trazia a notícia de que o Pedro interessa ao Chelsea. Fui consultar uma pessoa da minha confiança que assegura que o Pedro não faz parte da lista do Chelsea, não será contratado nem agora, nem na metade do ano, nem em dezembro. O Chelsea não tem a intenção de contratar o Pedro. Então, é importante trazer esse registro. O jogador que é titular absoluto no Fla, vive boa fase, 5 gols em 5 partidas, barrou o Gabigol, não irá ser negociado com o Chelsea, nem haverá proposta. Combinado? Vídeo com informações do Flamengo e, infelizmente, não são informações boas, muito pelo contrário. 2 jogadores do Flamengo com situações clínicas ruins, a verdade é essa. Um deles, inclusive, está internado no hospital. Pois é, está fora do jogo de terça contra o Boa Vista e preocupa demais para o jogo de domingo que vem, diante do Fluminense, clássico extremamente importante, inclusive clássico esse que pode decidir o campeão da Taça Guanabara, porque Flamengo e Fluminense só dependem deles para conseguirem o título. E tem também informação sobre contrato milionário no Flamengo. Mais um contrato milionário está na mesa do Conselho Deliberativo, vai ter reunião para poder ser votado. E aí vem o engraçadinho perguntar, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Calma, eu vou contar da onde vem o dinheiro do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos lá, galera. É o seguinte, vou começar falando sobre o primeiro recado do Flamengo nas redes sociais nesse domingo. Sobre o volante Alan, que já estava fora do Flamengo, desfalcando o Flamengo por desequilíbrio muscular, enfim, problema muscular. Mas agora ele teve mais um problema. O Flamengo informou que o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, dia 16, que confirmaram o diagnóstico de dengue. Pois é. Infelizmente, a gente está tendo muitos casos de dengue, a verdade é essa. Inclusive, vocês precisam tomar cuidado. Eu já peguei dengue, cara, lá na minha infância / adolescência, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. Foi terrível, assim que eu posso definir quando eu peguei dengue. Foi terrível. Eu jamais vou esquecer os dias que eu tive quando eu estava com dengue. Então, tomem cuidado, sério, de verdade, gente. Isso é um assunto muito sério, eu vejo muita gente brincando sobre isso. E, infelizmente, o Alan foi diagnosticado com dengue. Espero que ele tenha uma ótima recuperação, que dê tudo certo. E o Alan, infelizmente, mais uma vez, está tendo um problema físico, enfim. Nesse caso, obviamente, não é culpa dele, né, gente? Em nenhum caso foi culpa dele. A verdade é essa. Mas é um atleta que chegou custando muito alto, 9 milhões de euros. Tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador. E até o momento ele não conseguiu se firmar por vários problemas físicos que ele vem enfrentando desde a chegada dele ao Flamengo. Agora vamos falar sobre o outro caso envolvendo o volante Gerson. Inclusive, Gerson está internado no hospital. Foi isso que o Flamengo informou, que o Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje, no caso domingo, ao centro de treinamento Ninho do Urubu e foi conduzido a um hospital da Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com tratamento médico. Vamos lá, galera. O que é hidronefrose? Eu entrei em contato com uma amiga minha,
que é médica, Camila, eu não vou falar o sobrenome dela porque eu não sei se pode expor isso, mas ela está sempre aqui acompanhando. Um beijo, Camila, minha amigona. E ela disse o seguinte, de maneira sucinta e no bom português, digamos assim, é algo comum, é quando tem um ponto de obstrução e desse ponto para cima vai acumulando líquidos e o rim incha e não tem como liberar esse líquido, fica ali inchado, né? E como pega infecção urinária? Pode pegar de várias formas, tá? Ela me explicou, de várias formas e assim, não tem como saber como ele pegou, tudo depende do exame ali, e a gente não tem acesso ao exame, eu pelo menos não tive até o momento acesso ao exame. Você pode pegar segurando muito o xixi, por exemplo, ou até mesmo transando sem camisinha, existe isso de fato. Tudo depende, não tem como eu saber. Fato é, ele está internado, novos exames serão feitos para saber a gravidade do problema, em muitos casos precisa até passar por uma pequena cirurgia, digamos assim, e não tem como saber nesse momento agora. Fato é, está fora do jogo de terça, preocupa para o Fla-Flu de domingo, obviamente, porque ele vai ficar um longo período sem treinar. E nesse momento, a preocupação não tem nem que ser jogo, na verdade, tem que ser a saúde do atleta. E o Gerson, querendo ou não, ele está com uma infecção renal, gente. E é isso, tem que tratar, tem que fazer exame. Eu espero que dê tudo certo nesse tratamento dele, porque é um jogador extremamente importante. Mesmo se não fosse muito importante, estamos falando de um problema de saúde. E nesse momento ele está internado para mais exames médicos. A gente ainda não tem como saber quando ele terá alta, não tem como saber disso. Tudo depende desses novos exames que estão sendo feitos no volante Gerson. Sem Alan, sem o Gerson, que está internado no hospital, quem pode ganhar muitas oportunidades aí e já está com muita moral nos bastidores do Flamengo? Igor Jesus, um jogador, galera, que ele participou do Pan-Americano com a seleção brasileira. Lá no Pan-Americano ele também sofreu uma lesão no joelho que atrasou e muito a primeira chance dele. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Flamengo, no caso do Tite, né? Os auxiliares gostam muito do Igor Jesus. É um jogador que eu sempre defendi aqui a utilização desse atleta, porque eu acho que ele pode seguir o mesmo caminho do João Gomes, não digo nem ter sucesso na Premier League, mas o mesmo caminho no Flamengo, se as etapas forem feitas de maneira correta, sem pular etapas, para não correr o risco, entre aspas, de queimar o jogador, porque isso acontecia muito, não só no Flamengo, mas o Flamengo hoje em dia sabe administrar muito bem a utilização de jovens atletas. E eu acho que o Igor Jesus ele pode ter sucesso no time profissional do Flamengo. A gente não consegue ter muitos jogadores nesse passado recente aí no Flamengo saindo da base e tendo muito sucesso no elenco profissional. Eu mesmo esperava mais do Lázaro, baita jogador, hoje está no Palmeiras, foi vendido ao Almeria. O próprio Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace. Então, assim, são jogadores que têm uma expectativa muito alta e eu tenho uma expectativa muito boa em cima do volante Igor Jesus. Acho que é um jogador que o Flamengo pode colher muitos frutos com ele, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com uma futura venda e fazendo dinheiro. E por falar em dinheiro, galera, mais um contrato milionário chegando ao Flamengo. A empresa Brax fez proposta de 330 milhões ao Flamengo pela venda das placas de publicidade nos jogos do clube como mandante, tá? O contrato teria validade de 2025, ou seja, ano que vem, até 2029. A empresa oferece ao Fla 90 milhões de reais a mais do valor que paga ao Corinthians pelo mesmo tempo de contrato. A proposta será analisada nesta segunda-feira pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Inclusive a Brax, galera, é a empresa que serviu de fiador para o Corinthians contratar o Mateuzinho junto ao Flamengo. Por quê? No contrato, o Flamengo exigiu uma garantia financeira. E qual foi essa garantia financeira? Se o Corinthians não pagar, é a Brax que vai pagar ao Flamengo. Entende? Porque a Brax fechou um patrocínio milionário com o Corinthians. Então, se a Brax oferece ao Flamengo 330 milhões e o Flamengo ganharia 90 milhões a mais que o Corinthians ganha, então vamos lá. É um contrato de 240 milhões que o Corinthians fechou com a Brax. É uma grana alta. Eu acho um bom valor para o Flamengo. Beleza.
Mas se a gente levar em consideração o valor que fechou com o Corinthians, o Flamengo poderia buscar mais nessa negociação, um valor maior. Mas, enfim, é o contrato sendo oferecido ao Flamengo, o Conselho Deliberativo vai aprovar. Muito difícil o Conselho Deliberativo reprovar o contrato. Eu confesso que eu nem lembro se isso já aconteceu. Sendo bem sincero aqui, gravando o vídeo agora, eu não lembro se isso aconteceu. O Conselho Deliberativo do Flamengo reprovar um contrato. Então, nesse caso aí, acho que vai ser votado, vai ser aprovado e o Flamengo vai fechar mais um patrocínio milionário, 330 milhões. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Ou seja, 4 anos de contrato, é isso? 25, 26, 27, 28, 20... Não, 5 anos de contrato. Cara, 5 anos de contrato é muita coisa. Vamos lá, 330 dividido por 5. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O Flamengo vai ganhar nesse contrato 66 milhões de reais por temporada em placa de publicidade, gente. É muita grana. Então, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. O Flamengo sabe fazer dinheiro. É, nação flamenguista. Flamengo fechando contrato milionário aí, né? Por isso que muitas vezes os antes perguntam, né? De onde é que vem o dinheiro do Flamengo, né? Tá aí, pessoal. Isso aí é uma das explicações, né? É muita publicidade, pessoal. Agora vocês estão entendendo, que eu sempre falo aqui no vídeo, né? Quando eu digo que o Flamengo tem que ganhar mais do que os outros e direito de transmissões, um dos motivos é esse aí, pessoal. A empresa comprou um contrato aí com o Corinthians de placa de publicidade por 4 anos, se eu não me engano. 240 milhões. Corinthians soltou foguetões, a torcida comemorou e era bom demais. Aí essa mesma empresa ofereceu ao Flamengo 330 milhões, pessoal. 90 milhões a mais, né? Porque ela sabe que o retorno é diferente. Ela sabe que a publicidade no Flamengo é diferente. Por isso os valores tão maiores. É para você ter uma ideia, né? O Flamengo fechando um contrato desse aí. Cada vez o clube se tornando um clube bilionário. Muito dinheiro em caixa, né? A gente espera que isso aí se reflita, né? No campo, né? Já reflete, né? É porque o Flamengo traz os melhores jogadores, né? Agora tem que transformar isso em título, né, pessoal? O Flamengo tem que ganhar títulos, né? Landim, eu acho que ele tá fazendo uma boa administração. Muitos criticam ele por ter deixado aí Marcos Braz, ter feito algumas contratações que não deram certo, principalmente de treinador, mas pessoal, isso é normal. Não vamos querer aqui passar pano. Quem foi a equipe que não fez contratações erradas? Principalmente de treinador, né? Claro, é cabeça dura, não quis contratar Jorge Jesus de volta, eu entendo, tudo bem, mas tem erro e tem acertos, né, pessoal? Mas a verdade é essa, né? 330 milhões nos cofres do Flamengo. O Flamengo vai aprovar o contrato por 4 anos, né? Placa de publicidade no jogo mandante. Maior patrocínio da história de um time sul-americano. Esse tipo de contrato. Não é patrocínio master, pessoal. É as placas de publicidade no jogo como mandante, né? Pois é. O time o Flamengo tá vendendo isso, né? 330 milhões, né? E notícia que chegou também, pessoal, que Pedro, né? Pedro tem, segundo as informações, né? O Chelsea estaria interessado na contratação de Pedro, né? Pedro hoje do Flamengo é titular absoluto, principalmente com o Tite, né? Tite é o homem de confiança no ataque hoje, é Pedro, né? Pedro tem, acho que 5 gols em 5 jogos. No último jogo ele conseguiu fazer 3, né? Então é um jogador, pessoal. O Flamengo já recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Palmeiras. Sua multa é de 100 milhões, né, de euros para o exterior. Claro, o Flamengo não vai pegar essa multa nunca, né? Mas quem sabe aí 32, 33, até 30, né? Eu acho que já era para se pensar, né? Claro, né? Vai deixar fazer falta? Com certeza, pessoal. É um jogador como o Pedro, não faz falta. Mas diz, não, mas vai ter Gabigol. Pessoal,
Pedro faz falta em qualquer clube do futebol brasileiro, né? Até mesmo no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, o Flamengo tem que manter sempre 2 jogadores ao mesmo nível na posição. Como base, Pedro e Gabigol. Pois é, Pedro e Gabigol, né? É um exemplo, né? Time como o Flamengo tem sempre que manter esses 2 atacantes do mesmo nível, né? Sai o Pedro, entra Gabigol, sai o Gabigol, entra Pedro, mesmo nível. Vale destacar que Pedro jogou a última Copa do Mundo aí com o Tite, né? E os europeus podem vir firme e forte, né? Na janela do meio do ano, atrás de Pedro, né? Fala-se de Chelsea, né? Alguns setoristas dizem que não é verdade, mas eu não acredito. Pedro com certeza vai ter clube europeu, né? Oferecendo aí muita grana por Pedro. É um jogador que é diferenciado, né, pessoal? A verdade é essa, né? Foi atacante da seleção, claro, não teve oportunidade na seleção brasileira. Teve jogadores que teve mais oportunidade que ele, que eu acho que não merecia. Vou dar um exemplo, Martinelli. Não é desmerecendo ninguém, pessoal. Martinelli não joga mais bola que Pedro, mais bola que Gabigol, nem aqui nem na China. É isso. Tite preferia. Às vezes eu quero entender que a seleção brasileira não é convocada ali por treinadores, né? Você tem que fazer parte ali do sistema. Sei, né? É complicado, é isso aí. Seleção, né? Vamos falar aqui do nosso Mengão, né? Pois é, né? Pedro pode deixar o Mengão, né? E sabendo disso, né? Se falou muito aí, né? Sobre o substituto, né? Que é Gabigol imediato. Vale destacar aqui que Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro. Pode assinar um pré-contrato já no meio do ano. E segundo as informações que tá chegando, pessoal, o staff do jogador, não sei se é verdade, Gabigol disse que não quer renovar mais com o Flamengo. Principalmente depois daquela situação que envolveu o jogador, o seu staff, né? O Flamengo não quis renovar. E agora parece que quem não quer renovar mais é Gabigol. Vamos esperar para ver, né? É uma opção aí, foi uma opção de Landim, né? Não quis renovar pelos valores que era absurdo. Mas também agora tem a opção de Gabigol renovar ou não, né? Aí tá nele, né? Se ele quer renovar por aqueles valores ou não, né? Também tem que aceitar, né? Não adianta querer passar o pano. Gabigol é um dos maiores ídolos da história do futebol do Flamengo. A gente só vai ter noção disso quando ele deixar o Flamengo, quando ele encerrar a carreira, a gente vai ter noção. Você vê, né? Zico jogou muita bola, jogou, pessoal. Sou fã de Zico, não resta dúvida. Acho que todo torcedor do Flamengo é fã de Zico. Zico ganhou um Mundial, ganhou alguns brasileiros, ganhou uma Libertadores, jogando muita bola, não fazendo gol decisivo. Fez gol decisivo? Fez, mas não foi o principal, não foi ele. Tem outros caras ali. Gabigol é diferente, pessoal. Gabigol. Dos Libertadores que o Flamengo ganhou, Gabigol foi decisivo nas duas. Fazendo os gols dos títulos. Fazendo um, não. Fazendo os 3 gols decisivos. Né? 2 contra o River Plate, 1 contra o Atlético Paranaense. Gabigol, Flamengo ganhou vários brasileiros, Gabigol sendo artilheiro e sendo decisivo. Ganhou a Copa do Brasil, sendo decisivo. Então, pessoal, a gente só vai ter noção quando o Gabigol encerrar a carreira. Aí, diante disso, toca a bola pra frente. Quem sabe ele não muda de ideia e não renove seu contrato, né? Outra notícia aí que saiu, né? É que Gerson, né? Acabou de ser internado, né? Problema de infecção. Não sabe o grau ainda dessa infecção, como foi que ele pegou, né? Mas é verdade que ele já não joga amanhã. Já é desfalco certo para amanhã. E preocupa, né? Preocupa para o jogo do Fluminense no domingo. Você sabe que Gerson vai jogar, né? É um ponto de interrogação, né? Gerson, pessoal, que essa temporada com o Tite ele tá jogando muita bola, né? Você não vai conseguir, você não vai ver Gerson sendo brilhante, mas ele é constante, tá constante, né? Correndo, né? Marcando, apoiando. Então acho que tá sendo, esse ano pode ser o ano de Gerson, né? Inclusive Gerson pode pintar aí na seleção brasileira, né? Seleção brasileira de Dorival, né? Que gosta tanto de Gabigol, de Pedro, de Gerson, né? Então, alguns jogadores do Flamengo podem pintar. Eu espero que ele não convoque ninguém do Flamengo, né? Esqueça o Flamengo. Até porque a seleção brasileira pra gente é o Flamengo.
Seleção brasileira não dá mais gosto de... Eu não sei qual é o brasileiro que diz: hoje eu vou ligar minha televisão, vou assistir um jogo da seleção brasileira, que eu não tenho mais esse gosto. Faz tempo que perdi, viu? Então é isso, né? Vamos esperar que Gerson volte e Gerson se recupere, né? Esteja preparado para o jogo de domingo, um jogo importante contra o Fluminense, né? Jogo decisivo, pode definir até mesmo o campeão da, acho que é a Guanabara, né? Ou a Taça Rio. Vamos esperar, pessoal, vamos esperar. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí das notícias que a gente trouxe? Muita grana, né, nos cofres do Flamengo, 330 milhões, placa de publicidade do Flamengo vendendo, fechando o contrato. Chelsea atrás de Pedro, será que Pedro vai deixar? E Gabigol, as informações que chegam que ele não quer renovar, vai esperar seu contrato se encerrar. Será? Deixa aí sua opinião nos comentários. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.